Hoje a gente vai falar com um amigo que a gente conversa sempre e tem muito prazer em degustar os vinhos dele, tanto num projeto pessoal dele, como aqui na Ramos Pinto. Jorge Rosas, CEO da Ramos Pinto. Jorge, obrigado pela sua atenção Eu é que agradeço. e por nos convidar para degustar seus vinhos hoje. É um prazer sempre degustar os meus vinhos consigo. Eu queria que muita gente que está aqui assistindo a gente no YouTube não conhece a história de Ramos Pinto. Então, eu queria que você fizesse uma introdução. Então, a história é longa. A história são quase 150 anos, para ser mais preciso, 145 anos. A vinícola foi fundada pelo meu bisavô e pelo irmão, o Adriano Ramos Pinto, que poucos anos mais tarde convidou o irmão mais velho, o António. O Adriano era um homem com uma visão extraordinária. Ele sabia o que era marketing antes do próprio conceito de marketing ter sido criado. Isto é, o pai dele, portanto, o meu trisavô, já era produtor de vinho do Porto, no Douro, tinha uma quinta no Douro, mas ele, com apenas 22 anos, resolveu fundar a sua própria vinícola. Porque ele olhou para o mercado e disse, eu consigo fazer melhor. Com aquele 22 anos. A gente tem toda a autoconfiança do mundo. Muito bom. E a verdade é que ele, de facto, tinha razão, porque, na altura, todo o vinho para o Brasil... Ele primeiro olhou para o mercado e viu que os dois grandes mercados de vinho do Porto eram o Reino Unido, Inglaterra sendo o primeiro, não é? E o Brasil. E como o mercado inglês era dominado pelos vinhos do Porto de marcas inglesas, sim, ele tinha alguma dificuldade em entrar nesse mercado. Então resolveu-se focar no mercado brasileiro. E para isso, em vez de vender o seu vinho do Porto em barricas, como todo mundo fazia na altura, portanto em granel, antes o vinho saía de Portugal, vinha em granel e depois era engarrafado no Brasil. Sim. E ele resolveu fazer um vinho de altíssima qualidade, mas engarrafado em Portugal, com o nome dele na etiqueta, no rótulo. E para isso foi por toda a Europa selecionar os melhores materiais para engarrafar o seu vinho. Portanto, os rótulos eram feitos em França, como sabe, França, no Sim. final do século XIX, início do século XX, era a capital mundial da cultura, não é? A cidade de luz, onde todos os grandes artistas viviam. E, portanto, ele fazia os rótulos eram desenhados em França, produzidos em França, e depois ele mandava para Portugal. As garrafas eram alemãs, porque ele na altura considerava que as melhores garrafas eram alemãs. A cápsula metálica era feita na Holanda, nos Países Baixos. Portanto, ele ia por toda a Europa selecionar os melhores materiais para engarrafar o seu vinho do Porto, que era um vinho de altíssima qualidade. E resolveu focar no mercado brasileiro, vendendo um vinho que estava entre 2 a 3 vezes mais caro do que os concorrentes, do que os outros vinhos do Porto. E ele, em cerca de 10, 12 anos, conseguiu conquistar, vendendo um vinho 3 vezes mais caro que a concorrência, entre 2 a 3 vezes mais caro que a concorrência, conseguiu conquistar mais de metade de todo o mercado sul-americano. Não somente do Brasil, mas de todo o mercado sul-americano. E pronto, e rapidamente Adriano tornou-se sinónimo de vinho do Porto. No Brasil. Ainda hoje há gente que pede uma taça de Adriano e não uma taça de vinho do Porto. Portanto, é a marca de vinho do Porto mais antiga, com presença contínua desde há 145 anos. Agora, ele foi um fenômeno pela qualidade, pelo esmero também, mas pela comunicação. Pela comunicação, sim. Ele também conheceu todos os grandes artistas, ou grande parte dos artistas em Paris, e que viviam lá, não eram só parisienses, italianos, russos, toda a comunidade artística principal estava em Paris. E, portanto, ele encomendava aqueles cartazes célebres da arte nova aos maiores cartunistas da época. E ele tinha entendido uma técnica que hoje é super comum de marketing, que é o teasing, não é? Aquela pequena provocação
porque ele percebia que faziam falar dos seus vinhos e, portanto, ele fez toda uma campanha de Hoje em marketing. dia chama meme também, né? Sim. Ele fez toda uma campanha de marketing baseada um pouco no erotismo, não é? Na sensualidade. E você pode ver nestes cartazes da Ramos Pinto. Era uma assinatura da França também naquele momento, sim, né? Sim, mas em dança Portugal e no Brasil eram coisas... O Brasil era, na altura, um país super tradicional, puritano, não é? E, portanto, aquilo chocava muita gente, não é? Era ver mulheres nuas com uma taça de Ramos Pinto, de Adriano Ramos Pinto, a senhora provocando o senhor, e o senhor disse, pelo amor de Deus e tal, não quero ser tentado. E portanto, toda essa publicidade girava sempre em torno da tentação. Sim. Os vinhos de Porto Ramos Pinto são uma tentação. E portanto, essa campanha teve muito sucesso. Inclusive, há um cartaz muito interessante. O meu bisavô, estamos a falar numa altura que ainda havia escravatura no Brasil, foi o início do fim da escravatura, não é? E o meu bisavô era fortemente contra a escravatura, não é? Então, houve uma história daqueles grandes fazendeiros da borracha, que eram pessoas muito ricas, e que a filha de um desses grandes fazendeiros se tinha apaixonado por um escravo e tinham fugido os dois. E, portanto, toda a sociedade no Brasil estava falando dessa história, escandalizada, como é que a filha de um milionário fazendeiro tinha fugido com um escravo. E o meu bisavô resolveu fazer um póster com a filha do fazendeiro e o escravo fugindo, os dois, o escravo, o ex-escravo muito bem vestido, e aquilo escrito assim num português antigo da Bahia, a dizer, ó gentes, que fuzil, que este Ramos Pinto é para a gente ficar tiririca. E, portanto, ele, no fundo, queria mostrar que era normal haver uma relação entre etnias diferentes, não é? E, portanto, ele fazia essas coisas para chocar as pessoas e para abanar um bocadinho e acabava. Mas também trazia uma mensagem. Trazia uma mensagem sempre, não é? E isso fez com que... E é uma mensagem de liberdade em todos os sentidos, isso, né? Isso mesmo. Em todos os sentidos. Que era muito diferente da comunicação de qualquer outro vinho do Porto. E muito à frente do seu tempo, não é? Nós recebemos um guru francês de marketing que se chama Jacques Séguéla e que veio visitar o nosso museu no Porto, em Vila Nova de Gaia. E ele dizia, foi numa altura que o Benetton fazia aquela campanha das cores, United Colors of Benetton, sim, e que tinha várias raças, várias pessoas de várias etnias, e ele dizia, quer dizer, o Benetton não inventou nada, o Adriano Ramos Pinto já fazia isto 100 anos antes, não é? Portanto, ele foi um homem com uma visão eu acho que, em primeiro lugar, a obsessão, e eu acho que isto é uma coisa quase genética da nossa família, da obsessão de fazer altíssima qualidade, mas depois também a roupagem, não era só... era o packaging e toda a comunicação que envolvia isso. E isso fez com que ele, em 10 anos, ficasse célebre no Brasil. E, obviamente, o brasileiro foi, durante mais de 100 anos, o principal mercado da Ramos Pinto. Hoje vendemos em quase 100 países no mundo. O Brasil, infelizmente, os impostos neste país são elevadíssimos e, portanto, o mercado brasileiro já não tem a importância que teve outrora, mas acaba por ser um mercado muito importante para nós, até por questões familiares. Como sabe, sim, a minha mãe é paulista e, portanto, tenho o meu coração dividido entre Brasil e Portugal. Mas é muito interessante também para quem tiver a oportunidade de visitar o nosso museu em Vila Nova de Gaia, porque realmente a história da nossa vinícola está intimamente ligada com a história do Brasil dos últimos 150 anos, não é? E, portanto, ainda hoje visitava a Santa Luzia e lembro-me que o Sr. Jorge
que era o presidente da Santa Luzia, me contava que quando ele era criança, as coisas que eles mais contentes ficavam era quando chegavam as caixas de madeira da Ramos Pinto, eles tinham um pé de cabra para abrir a caixa, porque cada caixa trazia um saca-rolhas, uma tesoura, um brinde. Não é? Que na altura era, hoje em dia, todos fazem saca-rolhas, mas na altura era uma coisa perfeitamente inovadora e, portanto, nós provavelmente devemos ser o fornecedor mais antigo da Santa Luzia, ou um dos fornecedores mais antigos, porque estamos desde o início com eles e é interessante ver as nossas famílias e as gerações agora, né? Depois de tantas gerações, trabalhando. continuarmos a ser amigos e trabalharmos juntos é uma coisa extraordinária. Isso é a mesma coisa para... Há um cartunista italiano que vivia em França, em Paris, que se chamava Capiello, que era considerado o maior cartunista da Belle Époque. E ele, no outro dia, recebi o contacto do bisneto dele, que veio a Ramos Pinto visitar e, portanto, nós, os dois bisnetos, estivemos a falar, passado tantas gerações, falamos os dois, continuamos a relação entre as nossas duas famílias e pronto, ele contou-me coisas que eu não sabia da história dos cartazes Ramos Pinto. Nós temos a sorte de ter os arquivos da Ramos Pinto desde a fundação, portanto, desde 1880, e, portanto, demos-lhe imensa informação que ele não tinha. É interessante, não é? Poder dar continuidade a um legado, não é? Que foi-nos deixado por tantas gerações. Por um lado é interessante, por outro uma grande responsabilidade. Isso é verdade, isso é verdade. E é difícil fazer melhor, e isso é o meu grande desafio, tem sido o meu grande desafio desde que assumi a direção da empresa, foi que depois de tantas gerações e puseram Ramos Pinto lá em cima, minha ambição é ainda pôr mais em cima. E eu acho que você verá nos vinhos que vamos provar, acho que temos conseguido, temos investido imenso. Para lhe dar uma ideia, somos uma vinícola relativamente pequena, mas nos últimos 5 anos nós temos 250 hectares de vinha. A Ramos Pinto é a vinícola de vinho do Porto que tem a maior taxa de autoaprovisionamento em termos de uvas dos nossos próprios vinhedos. Portanto, o nosso vinho do Porto é basicamente feito com uvas que provêm dos nossos próprios vinhedos. Isso é muito importante para nós, mas a verdade é que a vinha vai ficando velha e, portanto, nós nos últimos 5 anos replantamos 63 hectares, portanto, mais de 20% é imenso e temos investido muito também, nós chamamos em Portugal nas adegas, nos centros de vinificação. Só para lhe dar uma ideia, nos últimos 10 anos investimos cerca de 14 milhões de euros em adegas, em vinhedos, e muito também temos trabalhado muito na sustentabilidade. Uma das coisas que nós como equipe, digamos, resolvemos fazer foi passar todas as vinhas para orgânico. E já está o processo já está iniciado. Este ano vamos ter toda a totalidade da Quinta da Erva Moura, que são 150 hectares, e penso que teremos isto concluído em 2030, 2031, será tudo certificado, se tudo correr como planeado. Muito bom. E me conta uma coisa, a história de Ramos Pinto se marca, né? A gente lembra muito da marca pelo vinho do Porto, mas vocês foram para os vinhos tranquilos. Quando é que isso aconteceu? Então, nós fomos pioneiros. Como você sabe, eu sou o sobrinho, foi o meu tio Fernando que criou o Barca Velha. Sim. Em 1952. É um vinho que todo mundo conhece, é um vinho mítico em Portugal e no Brasil, mas era um vinho que era feito com uvas que provinham de vinhedos que eram para fazer vinho de Porto. Portanto, ia uma parte para vinho de Porto e outra parte para vinho de mesa. A Adriano Ramos Pinto foi a primeira vinícola a plantar um vinhedo só para vinho DOC de Ouro, para vinho não fortificado, digamos, não licoroso. Em que momento foi isso? Nós começamos a preparar tudo na década de 80. Tá. Construímos a adega em 85, plantamos a vinha antes.
E a primeira safra foi lançada em 1990. Portanto, faz este ano 35 anos. E foi, no fundo, o primeiro vinho da era moderna, não é? Com viticultura pensada só para DOC Douro, com conhecimentos já científicos do meu primo João, que fez os seus estudos em Bordeaux. Portanto, foi a primeira geração de enólogos que chegou a Portugal. E, portanto, plantamos uma vinha já com algum conhecimento científico e construímos uma adega para produzir apenas DOC Douro, portanto, já com tecnologia moderna. Portanto, digamos que o Duas Quintas foi o primeiro vinho, foi uma nova página na história do vinho do Douro, foi o primeiro vinho da era moderna, digamos assim, e com o Duas Quintas, o Duas Quintas Tinto, foi a primeira safra foi em 1990, e depois mais tarde veio o branco, que é o primeiro vinho que vamos degustar agora. Então vamos a ele. Vamos a ele. Esta é safra 23. Eu nem degustei antes, por favor. Obrigado. A casta dominante neste vinho é o Rabigato, tem cerca de 50%. Nós gostamos muito do Rabigato porque é um vinho que tem acidez natural. É uma casta que tem acidez natural. E é uma casta que, curiosamente, resiste muito ao calor. Como sabe, o Douro é um lugar quente no verão e, portanto, as pessoas ficam muito surpreendidas. Sobretudo quem não conhece. Você conhece bem o Douro, mas quem não conhece bem o Douro espera que os vinhos do Douro sejam moles, não é? Planos. E este vinho realmente tem uma acidez natural muito interessante. Uma mineralidade, ele tem 50%, esta safra são 50% de Rabigato, 60% de Rabigato, 15% de Viozinho, 15% de Côdega e 10% de Arinto. E o vinho chama-se Duas Quintas porque é um blend da nossa Quinta de Erva Moura e da Quinta dos Bons Ares. Em Erva Moura é uma quinta, é um enorme anfiteatro no Douro Superior, num lugar relativamente quente e seco no verão, bastante frio porque é um clima um pouco mais continental, porque o Douro Superior é a parte mais oriental do Douro, não é? Mais a leste do Douro, portanto tem um clima mais continental e, portanto, há uma amplitude térmica enorme entre o inverno e o verão, não é? Portanto, pode atingir os 40 graus de diferença de temperatura entre o verão e o inverno. E, portanto, Erva Moura vai dar como os franceses dizem, garrá, não é? Este volume de boca ao vinho. E a Quinta dos Bons Ares, que é uma quinta que fica em altitude, portanto, um clima mais frio, um microclima mais frio, e o solo é granito, em vez de xisto. E, portanto, o granito vai conferir esta acidez natural. Que é mais verticalidade. Mais vertical, é este lado muito sharp, não é? Crispy sharp, não é? Crocante. Belíssimo vinho. O que eu acho que tem muito interessante nele é que ele entra primeiro provocando pela acidez e depois a fruta vem mais tarde. E a untuosidade acomoda o vinho, né? Isto, obviamente, são vinhos para acompanhar um peixe, uns frutos do mar, não é? São vinhos... Para nós, vinho é um acompanhante da comida, não é? Sim. Não é aquela fruta explosiva de um Sauvignon da Nova Zelândia, não é? São vinhos mais minerais, mais do lado mineral. Mas ele tem muita estrutura. O que me encanta é essa estrutura dele. E depois tem estes aromas assim de flores brancas e de... Muito legal. Está muito boa essa safra. Obrigado. Muito, muito boa essa safra. E aí a gente vai para Duas Quintas tinto. Portanto, o conceito é o mesmo, não é? Obrigado, Cristiano. O conceito é o mesmo, Duas Quintas. Obviamente que no tinto temos uma proporção de uvas da Quinta de Erva Moura. Também é 23? Também. Eu
Deixa eu ver, eu nem vi Por qual favor, desculpa. Eu acho que este é o 22. Eu sem óculos parece-me 22. Então, deixa eu ver. 22. Vou fingir que eu não enxerguei. Em termos de castas, é a Touriga Nacional, é a casta dominante, não é? É interessante porque a Ramos Pinto, como sabe, foi grande estudiosa das castas, não? E, portanto, nós hoje temos uma porção bastante grande de Touriga Nacional nos nossos vinhedos. Não sei qual é, porque todas as safras a proporção das castas muda. E, portanto, nesta safra de 2022, eu vou-lhe dizer já a proporção. Mas tem tinta Roriz aqui também, né? Não? Terá muito pouco. A Roriz é uma casta que nós usamos mais para vinho do Porto. Tá. Ora, 2022 é este. A Roriz é uma casta bastante tânica. Ora bem, temos aqui 56% de Touriga Nacional, Tá. 23% de Touriga Francesa, e depois tem 21% de castas, como você dizia, Roriz, Tinta da Barca, Tinta Barroca, Sousão, Tinto Cão e Tinta Amarela. Cada casta vai trazer um sal e uma pimenta a estes vinhos. Mas o dominante é de longe a Touriga Nacional. É que ele tem uma textura que a textura da Touriga para mim geralmente é mais esbelta, e ele tem uma certa rusticidade encantadora, eu acho, nos taninos de textura, e eu acho que é uma provocação que esse vinho tem. Sim. Que torna ele muito versátil para a comida também, sim, né? Sim, sim. 22 foi um ano, digamos que não foi um ano vintage, não é? Não foi assim aquele ano maravilhoso. Mas eu acho sempre que é nos anos menos bons que você vê quem são as grandes vinícolas, não é? Para nós é muito importante e apesar de ser caro fazer vinho bom num ano mau, porque isso no fundo significa que nós descartamos muitos vinhos que normalmente deveriam entrar neste lote e que nós excluímos esses vinhos. São vinhos que depois vendemos a granel a outras vinícolas abaixo do preço de custo. Sim. Precisamente para manter esta constância de qualidade. O Duas Quintas é um vinho muito conhecido em Portugal, é um clássico em Portugal. As pessoas, grande parte dos restaurantes em Portugal têm Duas Quintas na carta de vinhos, e é um vinho que é conhecido pelos portugueses como um vinho que inspira-lhes confiança, porque grande parte das pessoas não sabe se a safra foi boa ou se a safra foi mal, e sabem que quando compram Duas Quintas não precisam de saber de safras para terem a garantia que o vinho vai ter uma qualidade superior. Portanto, este Duas Quintas clássico, digamos, é a nossa entrada de gama. Sim. É um vinho de nossa entrada de gama. Às vezes são nos vinhos de entrada que as casas se revelam pois também. É. Né? Então, muito interessante. Agora a gente vai para uma vertical de Duas Quintas. É uma mini vertical com 2014, 2015 e 2016. O 16 é a safra corrente? Não. Tá. Não. E por que vocês elegeram esses daqui? É porque houve uma safra que nós não tínhamos, que nós decidimos não fazer. Tá. E o Luli queria comprar, a Epis queria comprar Duas Quintas Reservas. Olha, eu não tenho, mas tenho na nossa... Que legal, aí na vem nossa já... adega particular estas 3 safras. E o Luli achou bem. Eu acho também muito uma super oportunidade para as pessoas poderem comprar
um vinho já com Claro, evolução claro. e ainda mais fazer uma mini vertical. Né? E ao mesmo preço do que são vinhos Vocês com lançaram 10 anos, mas com o mesmo preço da safra atual. Portanto, super legal. Foi uma... E pelo que eu entendi, eles vão chegar os 3 juntos numa caixa. Numa caixa de madeira bonita, com indicação de cada safra. Muito bom. É uma super oportunidade de fazer esse passeio. Já estamos assim no 11 anos, 10 anos e 9 anos. E são 3 anos, você vai ver, são 3 anos muito diferentes uns dos outros. E é muito interessante ver... Me conta um pouco de cada ano. Assim, esta coisa é sempre como falar dos seus filhos, não é? Dizer descrever os seus filhos, qual é que você gosta mais e qual é que gosta menos, não é? Fala só do clima que a gente... Eu prefiro que seja você... Não, eu posso falar o que eu gostei mais, mas... Nós fizemos esta degustação em muitos lugares aqui no Brasil e é interessante porque não há uma opinião unânime. Já vimos de tudo, não é? Já vimos pessoas que gostam mais do 14, outras do 15, outras do 16. Eu tenho a minha opinião pessoal, mas gostava de ouvir primeiro a sua. É assim, o 15 foi um ano fantástico. Nós, normalmente, não quer dizer que seja sempre assim, mas quando o ano é bom para vinho do Porto, também é bom para DOC Douro. Não quer dizer que não haja exceção à regra, não é? Como tudo na vida. Mas o 15 foi, de facto, um ano, um ótimo ano. O 16 foi um ano com um período de maturação curta, bastante quente no verão. E o 14 é um ano que foi um ano fresco. Portanto, são 3 perfis muito diferentes uns dos outros. Eles têm proporções normalmente ainda maiores de Touriga Nacional. Portanto, o conceito é o mesmo, não é? São as mesmas 2 quintas, Bons Ares e Erva Moira, só que este é o 2 quintas reserva, portanto, tem uma passagem em madeira mais importante do que o 2 quintas clássico. Nós, no início, começamos a usar muito as barricas. Hoje em dia estamos a levantar um pouco da barrica. Sim. E usando mais o que nós em Portugal chamamos tonel, os franceses chamam foudre, não é? Com maiores capacidades, para levantar um pouco... Nós nunca gostamos de muita madeira. Para nós a madeira tem que ser uma maquiagem e não uma operação estética, não é? A madeira, você pode fazer um vinho com madeira no Chile, na Argentina, em França, Itália ou Portugal. Basta comprar barricas, não é? E o gosto da madeira... Agora, para nós o que é importante é transmitir o lugar, não é? Transmitir, ter o gosto deste lugar, que é único e que que é irrepetível, que você não consegue fazer mais nenhum lugar do mundo, não é? E isso é que nos parece interessante. A madeira tem que estar sempre num plano secundário e a fruta tem que ser o dominante. Estes vinhos têm um potencial de envelhecimento enorme, não é? São de 30 anos, facilmente. O 14 tem 80% de Touriga Nacional, bastante. 13% de francesa e 7% de tinta da barca. A tinta da barca também são castas que dão bastante acidez aos vinhos. O 16 tem 55% de Touriga Nacional, 38% de Touriga Francesa e 7% de tinta da barca. Não existe fórmula nesse vinho? Não existe. O blend é feito em função do nosso gosto, não é? Do ano. Mas eles têm estilos
que tem um fio condutor, como a gente fala, mas Sim. cada ano é bastante diferente. Tem O um que faz, eu denominador acho que a comum. oportunidade de você fazer essa degustação assim mais interessante É. ainda. As tuas quintas reserva, a primeira safra foi 91 e a segunda safra, o 92, no International Wine Challenge, que na altura era ainda hoje é um Sim. concurso muito conceituado em Londres, ficou o melhor vinho, foi considerado o melhor vinho português. E depois eles foram pegar os vinhos espanhóis e ele foi eleito o melhor vinho da Península Ibérica. Uau. E foi muito engraçado, porque estavam lá os caras de Vega de Sicília que pensavam que iam ganhar o vinho da Península Ibérica. Então foi muito interessante, porque eles vieram visitar a Ramos Pinto para ver onde estava o segredo. Eu achei ótimo. Eu acho que ele tem acho que a palavra mais interessante dele é esse conceito da textura, que é a mesma. A textura de taninos está em todos. O tanino é um pouco diferente entre um e outro. Meu preferido também é o 15. Eu acho que ele é o mais longevo dele e também o mais sólido, assim, Sim. em termos de ter as partes bem integradas. Quando a gente pega o 14, você sente que é um vinho que talvez, apesar do ano frio, parece que vocês deixaram a fruta mais tempo Sim. para... Então eu sinto um pouco menos do peso do tanino nele, acho que é o mais esbelto, assim, mas eu senti muito das especiarias no começo, no primeiro approach dele. Tá delicioso hoje, eu acho que eu seguramente deixaria por mais 5 até 10 anos para degustar. O 14. O 14. Mas o 15 eu acho que é um vinho para década, né? Sim. E ele consegue ser mais poderoso em todos os sentidos sem perder a elegância. O Luli também é o preferido dele, 15. E eu gosto dessa textura dele. Tem um pouco da terra molhada, tem um bosque, que no primeiro eu sinto bastante o 14 eu sinto como se fosse mais francês, pelo uso da madeira. Assim. E daí o 15 chamou muita atenção. Ele tem um toque de cedro também, que também aparece no 14, mas ele aparece mais integrado aqui no 15. Mas é interessante porque alguns dos aromas e paladares que você encontra aqui também encontra no vinho do Porto, vintage. Porque a fruta, no fundo, é a mesma, não é? Embora os vinhos sejam muito diferentes, há alguns pontos em comuns. E depois tem... Eu gosto muito deste... O 16 também. O 16 tem uma mineralidade interessantíssima. Quase salina. O que seria interessante seria fazer uma degustação dessa mini vertical com 3 pratos diferentes. Sim. Porque, de fato, ele acomodaria pratos diferentes. Exatamente. Muito legal. Muito boa a experiência. Então, como sabe, o Duas Quintas é um vinho clássico em Portugal, mas eu assumi a liderança há pouco menos de 10 anos, mas trabalho na Ramos Pinto, ou quer dizer, vivo a Ramos Pinto desde que nasci, e era uma coisa que sempre fez alguma impressão, era fazer este blend, que são vinhos maravilhosos, mas sempre achei que havia algumas parcelas em Erva Moura que faziam vinhos com uma personalidade única e com um caráter único.
e fazia-me alguma confusão de estar a fazer blends e perder essa identidade. E, portanto, uma das coisas que eu quis fazer quando assumi a direção da empresa foi fazer um zoom e resolvemos fazer um vinho de 100% da Quinta de Erva Moura, não é? Como os ingleses diriam, um single quinta. Esta quinta foi uma quinta que está localizada no Vale do Coa, que o meu pai comprou em 1974, que tem hoje em dia 150 hectares de vinha. É uma quinta modelo no Douro. É uma quinta que tem a única quinta no Douro com 150 hectares que não tem um único patamar, portanto tem tudo vinho ao alto, contínua. Sim. Portanto tem uma densidade de plantação muito grande. Você consegue na vinha ao alto plantar mais pés de vinha por hectare e portanto tem mais densidade, o que força que as raízes vão mais em profundidade e têm uma nutrição mais estável. Essa quinta, esses 150 hectares estão divididos por centenas de pequenas parcelas. E ao fim de 50 anos de conhecer a quinta, nós já sabemos quais são as melhores parcelas. E, portanto, o que nós resolvemos fazer foi um vinho com um blend das melhores parcelas da Erva Moura. E, portanto, isto, para mim, marca uma nova etapa na história da empresa, da Ramos Pinto, dos vinhos do Douro. É fazer um single quinta, não é? E você fala, todos são pré-filoxéricos. Não, desculpa, eu peguei no Ortiga e é este, é Erva Moura. Erva Moura. Tá. Esse aqui é o blend das melhores parcelas. São 3 parcelas. O vinho tem cerca de 89% de Touriga Nacional e 11% de Franca. Para quem está assistindo a gente aqui, o que cada uma das variedades oferece, aporta, na sua visão? O Touriga Nacional, para mim, é... Quer dizer, eu sendo uma pessoa do Douro, acredito muito nos blends, mas a verdade é que o Touriga Nacional, para mim, é a casta mais completa. Isto é uma opinião muito pessoal, não é? Sim. É a casta mais completa do Douro. Porque tem este aroma de violeta e tem quase este lado e na boca tem um pequeno toque de bergamota e que é muito sedutor. Eu agora recentemente estive em Londres na degustação do nosso importador, degustação anual do nosso importador. Eles têm o melhor portfólio do Reino Unido. Tem Sassicaia, Cristal, Pichon Comtesse, tem... E no fim da degustação, portanto, aquilo é, sabe como é? Está numa sala de hotel, cada produtor tem a sua mesa, as pessoas dão a volta e várias pessoas no final vieram-me dizer que este era o melhor vinho da prova, o que me deu uma satisfação enorme, porque tinha Bordeaux, tinha Borgonhas, tinha as melhores Borgonhas, tinha tudo, não é? Vinhos do Chile, da Argentina, da Nova Zelândia, da Austrália, de Espanha, Marquês de Morrieta, e várias pessoas vieram-me dizer isso, que foi uma coisa que me deu uma satisfação imensa, porque no fundo foi um filho meu, não é? Foi um filho da nossa equipe, não é? Sim. Mas sob a minha direção, e portanto foi de facto uma... E tem sido vinho, tem tido um sucesso enorme. Nós fazemos uma quantidade muito pequena deste vinho, cerca de 4.000, 5.000 garrafas, dependendo da safra. É um belíssimo vinho. E quanto que... Desculpa, como é o uso de madeira nele? É a mesma coisa. Ora bem, este vinho é... Nós pomos em lagar... Portanto, as vinhas, como sabe, as uvas no Douro são todas recolhidas à mão. Depois ele é pisado a pé. Fazemos um corte no lagar. E depois o resto da fermentação faz em cuba
e passa depois por os tais balseiros, passa pelos balseiros. os fudres, porque nós não queremos colocar demasiada madeira no vinho. Eu acho que está na medida perfeita, na verdade. E ele é muito fino nos taninos, né? E não é a madeira que entrega isso. Isso vem da uva. Muito claro, isto é uma textura tânica muito sedosa, muito harmoniosa, não é? E ainda assim com muita longevidade. Porque ele tem uma belíssima força, mas ele é... É um vinho que está pronto para beber agora, mas obviamente você pode deixá-lo na sua adega 10, 20 anos sem problema. São vinhos que têm um potencial de envelhecimento incrível. Gostei muitíssimo. Está pronto. O próximo vinho vem um pouco na mesma filosofia, mas isto é um zoom ainda mais próximo. Portanto, este é um vinho de quinta, um single quinta, mas este é um vinho de uma parcela única. Tá. É uma pequena parcela, desta vez no Cima Corvo. O Quinta da Erva Moura, como disse, é no Douro Superior. Portanto, é na região central, não, para quem conhece o Douro, relativamente próximo do Pinhão, no Vale do Torto, que é um afluente do Douro e uma clássica de vinho de Porto. São 3,4 hectares, com 63 castas. A idade média da vinha é mais de 100 anos. São vinhas que foram plantadas após a filoxera. Há vinhas que obviamente morreram e que tiveram sido plantadas e que se calhar têm 40 anos, mas há vinhas que têm 100 e muitos anos. É uma vinha onde nós fazemos práticas biodinâmicas. Todas as vinhas estão plantadas em terraços pré-filoxéricos, portanto foram construídos há 200 e tal anos. E o mais curioso de tudo é que, portanto, não quer dizer, é a vinha mais tradicional que pode existir, num local lindíssimo. No fundo você tem um muro em pedra seca, não é? Daquelas muro de xisto, em que não tem cimento entre as pedras. Portanto, aquilo é como se fosse um puzzle em 3 dimensões, construídos há 200 e tal anos. Portanto, os terraços foram construídos antes da filoxéria. Portanto, normalmente você tem um muro e um bardo de vinhas, depois um muro e um bardo. Portanto, é tudo feito à mão. E nós fazemos práticas de biodinâmicas aí já há vários anos. E o que é, portanto, mais tradicional no Douro, não existe mais tradicional que isto, mas nós desenvolvemos uma aplicação, um aplicativo para iPhone ou para iPad, em que você pode caminhar na vinha e diz: este é um Touriga Nacional, este é um Tinta Amarela, este é um Tinto Cão. E, portanto, nós sabemos a história, nós sabemos que este pé de vinha produziu no ano passado um cacho. E nós podemos acessar isso ou só vocês podem acessar? Tem que ter um password, mas se passar o password... Gostaria muitíssimo. É incrível, porque você sabe o histórico de cada pé de vinha. É uma coisa absolutamente louca, não é? Portanto, é uma vinha que nós tratamos com muito carinho, que servia antigamente para vinho do Porto. Você se importa de, ao passar a senha para a gente gravar a tela para exibir aqui? Claro que sim. Não tem problema? Sim, não tem problema. Tá, okay. E por isso é uma coisa única, não é? É um blend entre o que é mais tradicional que se faz no planeta e o mais tecnológico, porque aquilo está ligado ao satélite, não é? Portanto, você vai andando. É uma vinha com georreferenciação. Nós somos os primeiros a desenvolver essa aplicação com uma empresa portuguesa e pronto, eles agora já estão vendendo a aplicação a
a outras vinícolas, mas nós fomos quem desenvolvemos este... E vocês pensam em... Vocês pensam em utilizar esse conhecimento para poder replantar? Ou Sim, a ideia é repovoar? essa. A ideia é essa. Sem perder o blend natural, É né? Que isso. está dado pelo próprio campo. É isso mesmo. E por acaso, curiosamente, nós descobrimos que junto a essa vinha, essa pequena parcela de vinha, havia uma pequena floresta e eu descobri que debaixo dessa floresta tinha terraços. Portanto, isso foi uma vinha que foi abandonada durante a filoxera e essa pequena mata, não é uma floresta, mas essa pequena mata cobriu os terraços e, portanto, estava escondida por essa mata. E, portanto, nós resolvemos replantar essa vinha com a mesma textura, replicamos um bocado a textura do lado. Portanto, refizemos os muros. E essa vinha já está em produção? Ainda não está, porque é muito jovem e ainda não está. Aí, sobretudo comparado com a do lado, que tem mais 100 anos. Mas a ideia é... Mas e o replante você fez com os brotes do próprio... Isso mesmo. Uma seleção massal mesmo? Sim, isso. Incrível. Eu acho que este vinho é um vinho que tem uma identidade única. É aquele género de vinho que você prova às cegas e vê logo, não é? Que tem uma impressão digital. É um vinho que tem uma complexidade que eu acho que não está ao acesso de qualquer consumidor. Não é? São vinhos já para pessoas experimentadas, não é? Que têm paladar já mais... Eu acho que ele é capaz de... Um consumidor que está iniciando vai se apaixonar. Talvez não vá compreender todas as nuances, mas vai se apaixonar. E as dimensões do vinho, o que eu acho engraçado é que alguns vinhos, quando a gente degusta, que a gente fala de... ele tem camadas. E as camadas vão se apresentando. Esse vinho é meio como se explode para todos os lados ao mesmo tempo. É uma coisa muito rara isso. Não lembro de vinhos que tenham me feito sentir isso. É um vinho com uma persistência, não é, em boca, com longo em boca, não é? Tem um bom ataque, um bom meio de boca e um final de boca incrível, não é? Fica. Sabe que eu sinto um pouco da fruta como se fosse de um vintage. Sim, sim. Isto, no fundo, quer dizer, é o mesmo. O vintage muitas vezes é feito com vinhas velhas, não é? Sim. E com mistura de castas. Mas sem nenhuma concessão ao dulçor, porque antes, muitas vezes, quando eu degustava vinhos tranquilos, eu sentia que aquelas castas tinham sido trabalhadas como se fosse a casta que fosse para o vinho do Porto, né? Uhum. Mas que foi vinificado de outra forma. Não é isso que eu estou falando, só para as pessoas não confundirem. Mas o vintage tem uma profundidade de fruta e de taninos peculiar. Sim. Né? Sim. Sobretudo quando ele evolui, o tanino vai nessa direção. Mas a fruta, se você tira aquela força do dulçor, você tem na essência isso. Sim. Que está muito mais ligado, eu acho, que à untuosidade do vintage do que certamente não está ligado ao dulçor do vintage. Sim, isso não está, claro. O vinho está completamente seco, não é? Muito bom. E assim, estamos aqui com 2019. Em 2029 ele vai continuar sendo uma criança. Sim, não há dúvida. E o que é interessante neste vinho é que, no fundo, é um vinho histórico, porque quando a gente pensa em vinho do Porto, o vinho do Porto é um
É uma invenção relativamente recente, terá 200 anos, 300 anos, ninguém sabe exatamente quando. Mas antes do vinho do Porto, o vinho era assim, era um vinho tranquilo, não havia a fortificação, não havia o acrescento de aguardente vínica. E, portanto, isto é o vinho do Porto, é o mais próximo que se faz hoje, próximo do vinho do Porto, antes da fortificação, de há 300 anos, não é? Claro que hoje que este vinho já é feito com conhecimento científico de enologia que há 300 anos não havia, não é? Mas digamos que é um vinho do Porto muito mais sofisticado do que seria há 300 anos, mas seria próximo disto. Sim. Não é? É engraçado como ele está a abrir agora com o tempo. A mineralidade dele é muito marcada. Tem giz, tem talco, belíssimo, belíssimo vinho. Vou ficar... me sinto muito honrado de degustar ele agora, mas... Eu acho que você é a primeira pessoa a degustar este vinho no Brasil. Obrigado. Sim, fiquei muito feliz de degustar. Porque veio, de fato, num crescente. Você vê duas quintas e os vinhos vão se afinando. Né? Vão ficando cada vez mais finos, precisos, mais lapidados, mas não é uma lapidação feita na vinícola. É um processo de seleção dentro do vinhedo. É feito na vinhedo, é isso mesmo. Muito bom. Muito obrigado, Jorge. Não tem nada que agradecer. Agora temos para acabar em beauté, como dizem os franceses. Vamos provar o célebre Adrianinho, que é um tawny. Portanto, isto é um tawny, são vinhos envelhecidos em barricas de 550 litros, tradicionais, que nós no Porto chamamos pipas. Sim. E, portanto, é um vinho multissafrado, uma mistura de várias safras, em que a idade média é cerca de 8 anos. Tá delicioso, né? É um vinho que tem aquele... Eu gosto muito deste vinho porque ele ainda tem tem pouco do pigmento... provocação da esteva também. Tem um pouco da pigmentação vermelha. Veja, ele já começa a ficar ligeiramente castanhado, mas ainda tem um pouco de pigmentação vermelha. Portanto, ainda tem um bocadinho do fruto vermelho, mas já começa a ter a noz, a amêndoa, o caramelo... Tem o fruto seco, não é? O figo seco. O figo seco é marcado mesmo. E é encantador. E esse, dentro dos seus vinhos, é o vinho que apresenta a casa. Eu acho que no Brasil é o vinho que apresenta a casa. Assim, nós temos, como sabe, uma gama muito grande de vinhos do Porto. A verdade é que eu, pessoalmente, tenho uma paixão muito grande por nossos 20 anos, Tawny, É que eu acho que 20 anos é o equilíbrio perfeito, né? E muita gente considera a Ramos Pinto como o maior especialista em Tawnies com indicação de idade, 10, 20 e 30 anos. Muita gente diz que o nosso 20 anos é o melhor do mercado e, de facto, nós agora vamos provar o 10 anos. São vinhos que demoraram gerações à minha família para fazer, não é? Eu gosto de dizer que nós vendemos vinho, mas também vendemos tempo. Porque, por exemplo, nesses 20 anos, há vinhos que foram vinificados pelo meu bisavô há 100 anos atrás. Portanto, são vinhos que têm 50 safras misturados, dos quais os mais antigos têm mais de 100 anos, não é? Portanto, qual é o produto que você encontra hoje no mercado que demorou 5 gerações a fazer, até ser lançado no mercado, não é? É uma coisa incrível, as pessoas não têm a noção disto, mas o vinho do Porto é uma joia, é um tesouro. E nós estamos falando não de uma bolsa que foi feita há 100 anos, que hoje é feita uma nova há 100 anos. Nós estamos falando de uma bolsa que começou a ser feita há 100 anos e terminou para ser entregue ao consumidor hoje. Claro, e que foi acompanhado...
foi feito pelo meu bisavô, depois foi acompanhado pelo meu tio-avô, depois pelo meu pai, depois pelos meus primos. Quer dizer, e depois é uma coisa interessante, é que se você pensar que há 3% de evaporação por ano numa barrica, você para fazer uma garrafa tem que começar com várias garrafas, porque uma grande parte dela evapora, não é? Porque o vinho do Porto está nas barricas, 3% de evaporação, em 10 anos são mais 30 anos, portanto imagina o que é em 100 anos, Sim. quantidade de vinho que você precisa para ter uma garrafa. É um negócio um pouco louco, o negócio economicamente louco, mas... só dá para apaixonados mesmo. Mas dá certo porque a gente vê que vocês estão aqui, outras casas também estão, então... Só que você tem que pensar, não de uma forma do financeiro, mas numa forma de perspectiva de longo prazo. De longuíssimo prazo. E esse é o RP 10. Portanto, isto é o Tawny 10 anos, também da Quinta de Erva Moura, portanto, este e este são produzidos na mesma quinta, mas com vinhos completamente diferentes, o que é espantoso, não é? Como é que você na mesma quinta pode fazer vinhos com perfis tão diferentes? É curioso como as casas de vinho do Porto muitas vezes se definem por uma quinta, como sendo a alma daquela casa, né? Nós não. A Quinta de Bom Retiro é completamente diferente da Quinta de Erva Moura. E você acha que faz vinhos tão especiais quanto? Tão especiais quanto, mas muito diferentes. Muito diferente. Frente a Ramos Pinto tem 4 quintas. Quinta de Bom Retiro, a Ortiga, que não podemos dizer que é uma quinta, é mais uma pequena parcela, Erva Moura e a Quinta dos Bons Ares. E cada uma tem a sua personalidade, a sua identidade própria. A Ortiga não está dentro... A Ortiga é contínua ao Bom Retiro. Ao Bom Retiro. Portanto, é no Cima Corgo, na região central, e foi uma quinta que o meu tio-avô comprou em 1918. E que era contínua, porque chamava-se Quinta da Ortiga, mas por ser tão pequena, eu acho que nem... Eu prefiro chamar Vinha da Ortiga, não é? Porque... E, portanto, todas essas quintas têm perfis diferentes, mas que no conjunto fazem a Ramos Pinto. Portanto, o nosso 10 anos é feito na Quinta de Erva Moura, o 20 anos é feito na Quinta de Bom Retiro e o 30 anos é feito com as melhores uvas das nossas quintas. Entendi. Não é de uma quinta só. Muito legal. Agora, a grande novidade que nós acabamos de lançar, um 20 anos branco, que é absolutamente maravilhoso. É um blend também. A safra mais antiga nesse blend é de 1963, mas são... Uma safra meio... Foi uma... E que safra você fez ele como base? Ele não tem uma... Não é assim como o champanhe, porque ele está tão tem capilarizado, tem tanta safra que não se pode dizer que há verdadeiramente então não é uma base. Colheita, é um blend mesmo. É um 20 anos, portanto é um vinho Porto Branco com indicação de idade de 20 anos. Okay. Portanto, é um blend. E o 63 é o vinho mais velho, mas tem vinhos até com mais novos que 20 anos. Entendi. A ideia dos 20 anos é a mesma média, coisa, né? Neste Tawny 10 anos. Aliás, o nosso Tawny 10 anos tem, na realidade, se você fizer a média aritmética, dá 14 anos. Porque o conceito na Ramos Pinto é usar vinhos muito antigos, aqui poderão ter vinhos de 18 anos, de 25 anos, Sim. para dar a complexidade aromática, o comprimento em boca, mas nós usamos vinhos que poderão ter menos de 10 anos, para dar aquele lado da fruta. Aqui estamos a falar, mais uma vez, do figo seco, como é que se diz? Eu já nem sei falar português. O apricot, já nem sei como é que se diz em português. Seco, não é? As nozes, as amêndoas,
todos esses avelãs, o damasco seco, exatamente. Portanto, nós vamos usar vinhos novos para dar este toquezinho de fruta, de vivacidade ao vinho, mas usamos também vinhos muito mais velhos para dar complexidade, para dar complexidade aromática, complexidade em boca e persistência em boca também. Portanto, isto é uma arte, fazer tawnies com indicação de idade, ou brancos com indicação de idade, é mais do que uma ciência, é a arte do blend. Não é? E por isso eu acho que fazer vinho do Porto tem muito o seu lado artístico. Quando se vai à nossa sala de provas, nós temos uma estrutura de madeira em que temos meias garrafas, cada meia garrafa representa um vinho que nós temos. Tá. E, portanto, nós essa estrutura chamamos do piano. E a minha prima Ana, que é Master Blender, quando vai fazer o 10 anos, vai pegar um bocadinho de 1990, se calhar, para este vinho, e pega aqui e pega ali, e com várias notas constrói uma música, ou com várias cores pinta um quadro. Muito bom. É lindo isso. Johnny, muito obrigado. Saúde. Saúde. Eu é que agradeço. Esse programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega.